ovelhas fiéis, dá um glória a Deus, filho. Porque vai haver dias, está escrito, que vai se dispersar muitos. Sabe por quê? Jesus está voltando e tem que se cumprir as escrituras, tem que se cumprir a palavra, tem que se cumprir o que Jesus falou. E eu já falei, vou falar de novo aqui perante os irmãos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Por isso é que você não pode deixar, filha, que você que é jovem, eu sou jovem, claro, nós somos jovens. Que sabe o que acontece? O sistema tenta manipular a nossa convicção. Viu lá no WhatsApp, aquele bando de endemoniado, estavam justamente ali no grupo, e naquele grupo, podendo se interessar pelo conteúdo, estavam dispostos a divulgar as suas ideias. Aí nessas outros WhatsApps da vida, se você não tiver uma convicção de fé, você acaba se desviando. Porque hoje para entrar é difícil, para sair a porta é bem larga. A porta é bem larga. Por isso não há ser desviado na igreja. Quando eu ensino, para que chegue no Evangelho, a palavra genuína. Nós não podemos mudar o discurso por causa dos caminhos alternativos. Jesus falou assim, ó, que larga é a porta e estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos entrarão por ela. A porta estreita você tem que entrar de lado, porque de frente você vai ficar agarrado. Vamos lá, irmãos. Volta aí naquele nosso teste. Questionário. Capítulo 28. Só para você ficar aí. Se você preencheu aí com o X. Falou do Cristo. Não, são só 3 escolas. Não, o senhor começou a dar uma mensagem sobre o futurista e... Falou, Não, foi 3 escolas, eu falei em si, não falei não? Falou. Eu falei em si. Então tem escolas que estudam o quê? Estudam sobre... Então, 3 escolas. O pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, que é o futuricista, os historicistas e o idealista. Mas no futurista... Futurista é os 3. o senhor disse que tem 3 escolas que estudam Futurista sobre... são os 3. Não, são os 3 que estudam. Eu falei, são 3 linhas de ensino sobre... Não falei sobre o futurista, o historicista e o idealista. Entendeu? Aqui, vamos lá, irmãos. Vamos recapitular aqui. Questionário. Assinale com X a alternativa correta. Vou perguntar a vocês e respondam aí. Sobre o Apocalipse, é incorreto afirmar que alternativa A, B, C ou D? D. D? Maravilha. Evidências históricas e internas no livro do Apocalipse. Digam como o autor. A, B, C ou D? A. Maravilha. A referência histórica mais recente ao Apocalipse encontra-se nas obras de A, B, C ou D? D. Hã? D. Maravilha. Marque C, certo e é de errado. O Apocalipse tem como objetivo dar ao mundo a mensagem divina de que o fim de todas as coisas se aproxima. Certo. O Apocalipse foi bem aceito pelos séculos, 4 séculos, somente pelas igrejas orientais. Errado. Maravilha. Vamos lá, irmãos. Página 36. As cartas às igrejas de Éfeso e Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia têm uma estrutura padronizada. Após definir os destinatários, o Senhor ressurreto apresenta e descreve a si mesmo usando parte da descrição do Filho do Homem, conforme Apocalipse 1,
capítulo 1, do 9 ao 20. Inicia com a palavra conheço, de elogio ou de crítica. Deu para entender? Conheço, de elogio ou de crítica. Jesus falou para as igrejas, conheço. Para algumas foi, como para Filadélfia, foi elogio. Para você foi como? Crítica. Entenderam? Então o termo conheço vem da palavra elogio ou crítica. Em seguida há um tipo de exortação. Aos repreendidos, a exortação é arrepender-se. As igrejas de Esmirna, de Filadélfia, porém, parece que o Senhor elogiou, a exortação era para que permanecesse firmes. Cada carta conclui, nem sempre na mesma ordem, com exortação para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e com uma promessa de recompensa para o vencedor. Isto é, aquele que prevalece por perseverar na causa de Cristo. Vamos lá. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1 ao 7. É dito que retorne ao primeiro amor, ou seu candeeiro seria retirado do seu lugar. Punição que implica a morte da igreja, mesmo que não indique perda individual da salvação eterna. Pode me interpelar, tá, irmãos? Professor, Sim. o candeeiro, no caso, é a igreja, não é isso? Não. E... É isso. Candeeiro é a igreja. Obrigado. Mas aí, olha só, eu não consegui entender quando eu estava lendo hoje. A questão é essa: se ele vai tirar é porque ele diz, a mensagem foi enviada para a igreja. Ele diz que vai tirar o candeeiro. Só que eu fui procurar o significado de candeeiro. Candeeiro, eu até falei para o irmão assim, não foi? É um recipiente de várias formas onde pode se colocar azeite para iluminar. O azeite que alimenta o fogo. Isso. Peraí, esse azeite vai. Esse utensílio é o candeeiro. Isso. O azeite é o que coloca dentro do candeeiro. Que mantém a chama acesa. Isso. O que eu quero entender é se Deus vai tirar o candeeiro, ele vai tirar o candeeiro, o utensílio, ou ele vai tirar o azeite. Entendeu? Vai tirar o azeite. O candeeiro continua ali, que é a igreja. Isso. Só Vai que tirar. o azeite já não está mais. É isso? Isso. É isso aqui que mantém o fogo do candeeiro aceso. É o azeite. Está ouvindo, irmã Sueli? Irmão, isso aqui é muito tremendo. Isso aí é uma pergunta que nós temos que realmente pensar e discutir a questão. Nem ficar ouvindo como bons ouvintes e talvez... Não, temos que ouvir o que está perguntando. É uma pergunta interessante que você aprende também. Eu era assim no seminário. Quando tinha uma pergunta, os que não perguntavam iam na minha carona. Então eles eram edificados. Totalmente. Alguém que tinha vergonha de perguntar, né? Tinha que fazer pergunta, igual lá na nossa igreja, uma irmã falou assim: ah, apóstolo, eu queria fazer uma pergunta, sobre uma pergunta um pouco idiota. Não, irmã, pergunta idiota não. Porque eu tenho pergunta idiota, tem pergunta sábia. Tem pergunta idiota, irmã. Onde que a palavra de Deus é pergunta idiota? Temos que perguntar quem tem dúvida, não é? Se tem dúvida, tem que perguntar, ainda que não seja assim, talvez uma pergunta bem colocada, mas tem que perguntar. Igual o caso dele, ó, o candeeiro, o azeite que mantém a chama acesa. Vai tirar o candeeiro, vai acabar com o azeite, vai acabar o fogo. Tanto é, olha como é que diz aqui o comentário do texto. Aqui. Seria retirado do seu lugar. Punição que implica a morte da igreja, mesmo que não indique perda individual da salvação eterna. Deu para entender? Aí aqui também vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quando vai vir o período da tribulação? Quando o Espírito for tirado da terra, que é o óleo. É um dos símbolos do Espírito Santo, é o óleo. Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. Não tem muito comentário sobre ela no nosso texto, né? Amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo e Tiatira foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações morais.
Irmãos, olhe para mim. Observe o seguinte: cada texto do Apocalipse você pode visualizar em 2015. Eu ia falar isso agora. Em 2015, Mateus 24 fala sobre terremotos. Irmãos, deixa eu te passar aqui uma pérola para vocês. Somente no século XX foram registrados, até o ano de 77, 6.250 terremotos. Veja o gráfico de terremotos abaixo. Olha bem, no século XX até o 977 foram registrados 6.250 terremotos. Isso é o que? Escatológico. Você sabia que no Brasil existem 2 vulcões que estão extintos? Um é na minha cidade, Nova Iguaçu. Tem um vulcão, já fui até fotografei esse vulcão. E outro no Rio Grande do Norte. Lá onde eu moro, é perto do vulcão. Um vulcão extinto, claro. Lá na estrada de Madureira. Isso, e já vai até nesse monte, o monte do céu aberto, é uma benção esse monte. Eu vou lá, passo em cima do olho do vulcão, entra a mata adentro, para chegar até o pé do monte, você anda 5 horas de pés, mas é mata fechada, e passa pelo olho do vulcão. Eu vou fazer um histórico, vou filmar, muito interessante. Na casa do meu filho dá para ver um monte. Isso. Tem o Monte das Asas Deltas. Então, irmão, você pode perceber que estamos vivendo o quê? Os finais dos tempos. É por isso, irmãos, que o pastor Mário, juntamente com a sua esposa, tem uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Irmãos, eu não aceito que isso aí não é bíblico. O crente desviar. Não é bíblico. Não existe na palavra de Deus alguém que, a não ser Judas, que era já a propósito para que se cumprisse a escritura. Ora, fora isso, não existe desviado. Desviado é um sem vergonha na fé. Nunca teve encontro com o Senhor.